Olá, boa tarde a todos. Vamos lá. Trabalhar com o público sênior hoje em dia é uma realidade que a gente precisa contemplar, não é? E é muito, muito gratificante a gente se aproximar de pessoas que já têm uma bagagem de vida mais avolumada, é, e que tem ali uma postura de demanda, né, de acolhimento. E quanto maior, né, o tempo de vida que a gente vai tendo, maior também a frequência, a prevalência, a incidência e prevalência de patologias associadas ao envelhecimento, especificamente em relação ao envelhecimento cognitivo. Então, pensando na parte da neuropsicologia, o que mais se tem de procura, né, é a possibilidade, né, as possibilidades de investigação diagnóstica é para ver se a pessoa compõe ali um perfil neuropsicológico característico de alguma síndrome demencial. A gente pensa muito na demência por doença de Alzheimer, que realmente é a mais prevalente, mas também existem outros subtipos, como demência vascular, demência por corpos de Levy, demência frontotemporal, dentre outras, né? Demência dentro da doença de Parkinson, por exemplo, enfim. Em relação à Covid, sem sombra de dúvida, a Covid pode ter, ela teve um impacto importante na cognição de muitos idosos, aqueles que já apresentavam uma certa dificuldade cognitiva, a própria infecção pelo vírus pode ter sido ali um momento de uma janela de oportunidade e a pessoa ter ali então um agravamento dos seus sintomas, mas também o estresse vivido durante todo esse período de isolamento social, de possibilidade de contaminação e morte, de perda de pessoas queridas, de perdas, né, de inúmeras pessoas no mundo afora, todo esse estresse também contribuiu para que algumas pessoas acentuassem alguns sintomas que elas já estavam ali apresentando de uma forma mais leve, e esses sintomas se intensificaram. Então, o mercado é crescente, sem sombra de dúvida, é um público que demanda especificidades importantes, então atender o público sênior é bem diferente do que atender criança, né? Tratar o idoso com acolhimento, não é infantilizá-lo de forma alguma. Também difere do público adulto, tá? Inclusive em termos até de instrumentos que a gente utiliza para avaliar a pessoa idosa. Hoje uma tendência que a gente está tendo também na neuropsicologia é ter um repertório de testes que contemple o grupo etário mais longevo. Tem testes que já têm padronização para pessoas de até 100 anos, como o Milexame do Estado Mental versão expandida, que é uma versão comercializada, não é aquele que se usa de livre acesso. Tem, por exemplo, a BAMS, Bateria de Avaliação da Memória Semântica, que é um instrumento exclusivamente para o público idoso, que contempla pessoas de 60 a 98 anos. Então, já temos uma crescente. Muita coisa ainda precisa, obviamente, ser desenvolvida e os testes, né, para que eles possam englobar uma normatização para um público mais amplo, isso não é muito fácil de ser feito, porque a gente precisaria de ter pessoas que coletam dados, né, tendo acesso ao público sênior, que é um público que muitas vezes não vai ali por livre demanda, né, frequentar um laboratório de pesquisa, enfim, precisaria de uma parceria com alguns profissionais que atendem esse público para que a coleta de dados seja viabilizada. Mas, então, hoje eu já vi durante toda a minha carreira como neuropsicóloga, seja na parte de avaliação, seja na parte de reabilitação, e hoje também trabalho muito com psicoterapia, também com público sênior. Eu vejo que durante muito tempo o predomínio, né, da procura por parte dos alunos era de contemplar as demandas infanto-juvenis. Mas nós estamos vivendo mais e procriando menos. Então, a tendência da humanidade é fazer com que a pirâmide social se inverta. Então, só para se ter uma ideia, nós temos uma previsão, né, no ano de 2050, nós termos aqui no Brasil um idoso para cada 0,72 criança. Então, significa que a demanda
de atendimento, de assistência ao público idoso, ela é muito crescente. Então, quem perceber que tem perfil para acolher esse público, e ter o perfil depende de inúmeras variáveis, dentre elas a própria identidade, né, do profissional, porque é claro que vão rolar muitas questões transferenciais, contratransferenciais. Então, aquela pessoa que sente que tem o desejo e a habilidade de se sintonizar com essa faixa etária, eu acho que é muito bem vindo esse investimento para atender este público. Espero ter ajudado vocês e sucesso para todo mundo. Obrigada.